paz do Senhor, amados irmãos. Que manhã maravilhosa na presença do nosso Deus. As crianças, né, podem descer, os jovens também. Acho que nós vamos ficar sozinhos quase, né, porque tem pouca gente, mas não tem importância não. Aquele que não pode faltar está aqui. Glória a Deus. Amém. Irmãos, a gente está vindo aí de uma jornada bastante intensa, né, que é o Projetando 2022. 12 dias aqui na presença do Senhor, mas estamos firmes. E hoje nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Eu quero te dizer que se você não colocou lá na sua lista do seu Projetando ser cheio do Espírito Santo, faça isso, ainda dá tempo. Porque ser cheio do Espírito Santo é garantia de vitória em todas as áreas da nossa vida. Amém? Irmãos, aqui, o título da lição é A Plenitude do Espírito Santo. Irmãos, o que é uma coisa plena? Plenitude é algo completo. É algo totalmente cheio. Então, nós devemos buscar ser totalmente cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, nós vamos entender primeiro o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Né? Nós já tivemos uma aula aqui só sobre a Trindade. Já aprendemos, né, que Deus é um só, mas tem 3 pessoas distintas, e o Espírito Santo é uma delas. E ele é a 3ª pessoa da Trindade, não porque tem menos importância, mas pela sua função. E o Espírito Santo também vem do grego da palavra parakletos, que quer dizer aquele que defende e protege, mentor, defensor, consolador, chamado para ficar ao lado. Da mesma raiz vem a palavra advogado, é aquele que intercede, é aquele que ajuda, né? Por exemplo, o advogado faz isso, ele tenta ajudar aquela pessoa como defensor. Então, nós temos esse Espírito Santo. Jesus prometeu, conforme já foi lido aqui no início, lá em João 14, nós já lemos, a missionária Alessandra leu conosco aqui, é uma promessa de Jesus, que mandaria o Consolador, assim que ele fosse assunto aos céus, que ele mandaria o Consolador, nós não ficaríamos órfãos. Eu queria que você desse um glória a Deus bem alto, porque você tem esse Consolador do teu lado. Você tem esse poder que te capacita. Aqui, irmãos, no texto áureo, fala assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. Não vos embriagueis e enchei-vos. Está no imperativo. O imperativo denota o quê? Uma ordem, né? Então, não é uma opção. Se vocês quiserem, sejam cheios do Espírito Santo. Caso vocês queiram, é uma ordenança que tanto é errado a gente se embriagar com vinho, ficar bêbado, é errado não se encher do Espírito Santo. Um crente que não é cheio do Espírito Santo está errado. Nós temos que buscar ser cheios. E ser cheio do Espírito Santo não é assim: eu aceitei Jesus, levantei a mão, está cheio, seja cheio. É uma ação contínua, que é para toda a vida. Nós precisamos estar sendo cheios. Nós somos comparados na Bíblia como vasos de barro. Você já viu lá, né? Então, às vezes, o vaso está trincado, tem uma rachadura. Às vezes, a pessoa tem algum problema, a primeira coisa que ela faz é se afastar da igreja, se afastar de Deus, dos irmãos,
e ela vai ficando cada vez pior. Quando um vaso está trincado, me ajuda a pensar aí, o que vai fazer esse vaso continuar cheio, mesmo que ele está trincado? Se ele está trincado, está vazando água, não está? Como que ele vai ficar cheio? Como que você acha? Colar ele, o que mais? Ficar embaixo da fonte. Você não pode sair debaixo da fonte, porque aí você continua sendo cheio. Nós temos que buscar isso. Não entendeu? Para ficar cheio. Ah, tá. O vaso quebrado é porque eu quis dizer assim, a ênfase é que ele está vazando, se ele está quebrado, né? Então, sem ser consertar, o único jeito dele ficar cheio é ficar embaixo da fonte. Você não sair de perto. Às vezes a gente sai de perto, o que a gente faz? Não é afastar? Aí o que acontece? Fica lá um vaso seco, empoeirado, esturricado. Tem que ficar, né, debaixo da fonte. Aqui a gente pode fazer também uma analogia assim, sobre a embriaguez com vinho e sobre ser cheio do Espírito Santo. Quem aqui já viu bêbado andando? Eu já vi bêbado andando de bicicleta, só Deus para guardar. Bêbado dirigindo caminhão, é uma tragédia. O bêbado, que vai me ajudar a pensar aí? O bêbado perde o controle, perde a direção, ele não sabe o que ele está fazendo, perde o dinheiro, às vezes ele recebeu o salário, ele sai na rua, ele perde tudo que ele tinha. O bêbado, assim, ele fica sem eira nem beira, não sabe quem é ele, o cachorro lambe a boca dele, faz o que quer dele. Ele não tem domínio, ele não tem controle. Quem está embriagado com a cachaça, né? Agora, quem está embriagado, cheio do Espírito Santo, ele tem domínio próprio, ele tem direção, ele é instruído, ele não cai em cilada, porque ele está cheio do Espírito Santo. Amém. Então, a gente deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Estava conversando aqui com a irmã Jeane, falando que é uma coisa que está disponível a nós, é uma promessa que já se cumpriu. Quem aqui tem o Espírito Santo aí? Glória a Deus. Você tem esse poder que te capacita, que te instrui, que te governa, que te dirige, e mesmo assim a gente fica preso e pensando, eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, é muito eu. A gente fica muito preocupado em se eu posso, né? Mas se eu quiser encher esse copo aqui de suco de uva, o que eu tenho que fazer? Mas ele tem água. Ele tem outro líquido, né? Aqui dentro. Eu tenho que esvaziar primeiro. Eu e você temos que esvaziar de si mesmo primeiro, para dar lugar para o Espírito Santo. Porque tem hora que nós estamos tão cheios de si, tão cheios com os nossos problemas, com as nossas limitações, com os nossos medos, que a gente fala assim, eu não dou conta, eu não consigo. Mas se eu esvaziar esse copo, vai caber muito do vinho que eu quero colocar. Se eu esvaziar de mim mesmo, vai caber muito do Espírito Santo em mim. Amém? E você tem ele à sua disposição, na hora que você quiser, sabia? Ele te ajuda em tudo, nos seus relacionamentos. Ele te ajuda no relacionamento com Deus. Aquilo que você tem dificuldade, você fala, Espírito Santo, vai adiante de mim.
Espírito Santo, eu preciso resolver essa situação, eu não dou conta. Vai, prepara o coração daquela pessoa. Vai, Espírito Santo, eu vou ao médico hoje, ilumina a mente do médico, para que eu tenha o tratamento adequado. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Se eu vou estudar para uma prova, fala, Espírito Santo, abre a minha mente. Não adianta eu ficar deitado, né, com a barriga para cima, mas eu preciso fazer a minha parte e dizer, Espírito Santo, vem sobre mim, enche-me, me ajuda, me capacita, porque Ele está aí, e às vezes a gente esquece disso. Então, quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, aqui na verdade aplicada diz assim, sermos cheios do Espírito Santo afeta o modo como nos comportamos em todas as áreas da nossa vida. Como eu já disse, é no seu trabalho, é no seu ministério, né? E o diabo, ele coloca na nossa mente, você não é capaz. Isso aí não é para você, não. Você está no lugar errado. Mentira de Satanás. Ele não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. E nós podemos, sim, fazer, estudar, preparar, mas quem nos faz lembrar é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita. Nós vamos ser pessoas muito mais habilidosas, pessoas muito mais ungidas, a hora que a gente der lugar para o Espírito Santo, amém? Irmãos, aqui nos objetivos da lição, eu não quero fugir disso aqui, porque é o que é importante para nós, né? Discorrer acerca da prática dos valores cristãos, ensinar sobre o propósito divino para nossas vidas, explicar o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, às vezes a gente acostuma com as coisas e fala assim, é normal, eu beber uma cerveja, é normal eu fazer isso, fazer aquilo, mas isso é para pessoas que são normais. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Irmãos, tem uma analogia que eu acho interessante. A questão, você já viu falar do sapo numa água fervendo? Se você joga o sapo na água fervendo, quando está borbulhando, o que vai acontecer? Ele pula longe. Mas se você coloca o sapo dentro da água, desligada, liga o fogo e devagar vai aquecendo, ele se acostuma. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não ser igual a esse sapo, que a gente fica, isso é normal. Eu sou crente, já tem um mês que eu não dobro o meu joelho para orar. Eu sou crente, mas eu não tenho paciência de ler a Bíblia. Se você não tem, pede para o Consolador, para o mentor espiritual, para o Espírito Santo, diga assim, Espírito Santo, coloque em mim fome e sede pela palavra de Deus. Sabe quanto que você vai ser cheio do Espírito Santo? O quanto você tiver vontade de ser cheio, como o pastor falou ontem. Nós temos que ter um desejo ardente pela presença de Deus, por estar cheio do Espírito Santo. Você só vai até onde você quer, até nos seus sonhos. Você nunca vai além da onde você imaginou, da onde você quer. A sua vontade é extremamente importante nesse processo de crescimento espiritual. Então, vamos buscar, vamos almejar, vamos desejar a presença, vamos desejar que o Espírito Santo nos encha, que nós viemos transbordar, né? Não é preciso ter vontade. Você é igual o maná lá no deserto. Podia comer, pegar o tanto que quisesse? Tinha que pegar de acordo com a sua fome, o tanto que você ia comer. Se sobrasse, apodrecia. Então, cada um tem de acordo com o seu apetite. Aí, vamos aqui para o número 1. Imitando a Deus como filhos amados. O ser humano, ele aprende por imitação, né?
Os filhos aprendem o que os pais falam, os filhos gostam de imitar, ele aprende vendo outra pessoa. Então, nós temos que imitar a Deus, Ele que é o nosso Pai. E todo filho tem o pai como um modelo, como um herói. Ele quer ser igual ao pai. Aí eu quero te perguntar, você é aquele filho que dá orgulho para o pai, que o pai olha e fala, ai, que coisa mais linda, meu filho, está parecendo comigo. Ou é aquele que dá vergonha para o pai, que o pai fala, meu Deus, eu não criei meu filho para isso. Irmãos, nós precisamos ver que é um privilégio ser chamado filho de Deus, mas com todo privilégio vem uma responsabilidade. Eu carrego o nome do meu pai, então eu tenho que ser exemplo. As pessoas têm que olhar para mim e ver meu pai em mim, olhar, parece com o pai. Eu às vezes olho para mim, eu vejo meu pai, às vezes eu vejo a minha mãe, porque a gente é parecido, tem coisas aí. Então, que você imite o seu pai, que você seja amigo do seu pai, que ele tenha orgulho de você. E ainda que você erre às vezes, que você não faça tão perfeito. Eu lembro quando o João Vitor e o Felipe eram pequenininhos, eles faziam uns desenhos, uns garranchos. E mostrava para mim, olha aqui, mamãe, eu pregava na geladeira. E pensava assim, que lindo que o meu filho fez. Ainda não era perfeito, mas era o que ele dava conta. E é assim que Deus olha para você. Ele vê em você um ser em transformação. Ele vê você quem você vai ser. Não aquilo que você é, mas Ele tem orgulho quando você se esforça. Ainda que você está fraco, ainda que você está pequeno. Eu falo assim, mas ela não desistiu. Ele não desistiu. E Deus se alegra de ver o esforço, de ver o amor que você tem por Ele. E Deus te ama. E busque o Espírito Santo para te conduzir à presença do Pai. Então, irmãos, aqui vamos despojando-nos do velho homem. Irmãos, vamos ler aqui em Efésios 5, do 4 a 7. Efésios 5... do 4 ao 7. Não, deixa eu ler a partir do 3 para entender. Do 2. E ainda em amor, como também, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, o crente, ele tem que fazer a diferença no seu andar, no seu vestir, no seu modo de agir. As pessoas têm que olhar em nós e ver a diferença. Nós não podemos ficar assim, falando. Você já viu que tudo que o crente fala, tem um do lado que não é crente que vem criticar. E fala, mas você não é crente? As pessoas não leem a Bíblia, mas leem a sua vida. Você está andando e as pessoas estão olhando e procurando em você uma falha, porque eles querem te julgar. Então, você tem que ser luz e não trevas. Nós temos que pensar na forma como nos portamos. Por exemplo, um funcionário público, ele pode fazer o que quer, ainda que seja na vida particular. Muitas vezes, ele é punido por uma atitude que não condiz com a sua profissão, porque ele tem que ser uma pessoa idônea. Então, imagina nós que somos filhos de Deus, embaixadores de Cristo, qual deve ser a nossa conduta, né? Então, nós precisamos saber que precisamos mudar o nosso jeito de falar.
Nós falaremos novas línguas no Espírito Santo, mas a nossa língua também tem que ser convertida. Tem muita coisa que a gente fala que o Espírito Santo sai para longe. Quem aqui sabe que o Espírito Santo ele é sensível? O Espírito Santo é sensível. Ele é uma pessoa, portanto, ele tem vontade, emoções e intelecto. Você já ouviu falar que aqui em Efésios, se eu não me engano, 4:30, disse: não entristeçais o Espírito Santo. Você sabia que você entristece o Espírito Santo com alguma atitude? Não tem às vezes que você fala alguma coisa assim, vem aquela tristeza no seu coração e você não sabe por que que é. É o Espírito Santo que entristeceu. E se você continua naquela prática, continua errando, a sua mente fica cauterizada. Você já viu uma ferida cauterizada? Ela fica insensível. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o Espírito Santo pode ir embora e você nem perceber, como aconteceu com Saul. Então, nós precisamos cuidar, porque o Espírito Santo é sensível. A presença dele é sensível. Você sabia que você pode apagar o Espírito Santo? Extinguir o Espírito Santo na sua vida? Isso tem na Bíblia também. Não apagais o Espírito Santo. O pastor também falou aqui nesses 12 dias, que muitas vezes o Espírito Santo quer fazer algo na sua vida e você impede. Então, não o impeçais. Que nenhum propósito de Deus não seja cumprido na sua vida, porque você não ouviu, você não foi sensível à direção do Espírito Santo. Amém? Aí, irmãos, andando como filhos da luz. Interessante que na Bíblia fala que nós não estamos na luz, nós somos luz. Né? Jesus é a luz do mundo. No outro tempo, a gente era treva, não estava em treva, era treva. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. E, às vezes, a luz incomoda as pessoas. Tem gente que não gosta de outra pessoa gratuitamente. Né? Por exemplo, no caso tem uma historinha da cobra e do vagalume. Não sei se você já ouviu falar. A cobra vivia perseguindo o vagalume, e corria atrás desse vagalume, e um dia ele parou e falou: espera aí, você pode até me comer, mas eu quero saber o porquê eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Você vive me perseguindo. Ela falou: porque a sua luz me incomoda. Então, às vezes, a sua luz mostra o erro do outro. Né? Igual, por exemplo, Davi. Quando Davi foi um menino, pequenininho, fraquinho, foi para enfrentar o gigante Golias. O irmão dele, um dos irmãos, aquele bonitão, o Eliabe, ficou achando ruim, porque a coragem de Davi mostrava o medo e o fracasso de Eliabe. Porque Davi cria não no poder dele, mas no poder de Deus. Né? Número 2, vivendo a nova vida com sabedoria. Devemos viver com sabedoria e sensatez. Vamos ler em 1 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, se alguém achar, pode ler. Se alguém achar primeiro que eu. 1 Coríntios 2, 14 e 15. 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Irmãos, se tem uma coisa que nós cristãos precisamos orar é para ter discernimento espiritual, para saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Na internet tem tanto pregador, tanta pregação, que você vai, come aquele alimento, você vai ver o alimento está estragado. Você não tem discernimento. A gente tem que saber, a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Muitos pregadores que eu admirava, que eu comprei livro, depois eu fui ver a vida deles, uma tragédia. Então, a gente precisa ter discernimento espiritual. Buscar de Deus esse discernimento para compreender aquilo que é de Deus e aquilo que não é, né? Ter sabedoria. E a palavra de Deus diz, quem aqui quer ter mais sabedoria? Eu quero. A palavra de Deus te garante que é só você pedir, que Deus te dá liberalmente. Deus te dá muito. Se você deseja, você vai ter, em nome de Jesus. Aí aqui no 2.2, devemos ter consciência de quem somos agora. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos o final da história, a luta é grande, o inimigo não desiste, mas nós temos certeza da vitória no final. Então, nós devemos ficar firmes, né? E às vezes fica só aquela questão, não pode isso, não pode aquilo. Você tem que tirar todos os velhos hábitos, mas substituir por hábitos bons. Tem muita coisa que você não só pode, como deve fazer para ser cheio do Espírito Santo. Meditar na palavra, orar, ter uma vida reta diante de Deus. Aí aqui, 2.3, devemos procurar conhecer a verdade de Deus. Como que a gente conhece a verdade? Lendo a palavra do Senhor. Né? Aqui fala sobre a importância do planejamento numa casa. Nós estamos projetando. É você colocando a sua fé em ação, colocando ali, eu desejo isso, mas acima de tudo você diz que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se tiver um erro no planejamento, na planta de um prédio, quantos aqui já não viram prédios enormes desabando? Aonde nós temos que estar firmados? Nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Temos que estar firmados em Cristo, porque senão nós vamos construir a nossa casa em algo que, como aquele insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Né? Porque tanto para o prudente como o imprudente, vem as tempestades, vem o vento, mas aquele que está firmado na rocha, que é Cristo Jesus, esse permanece para sempre. Aí aqui, vamos para o ponto 3, uma vida cheia do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, quem tem uma vida cheia do Espírito Santo é uma pessoa que não se desespera com as circunstâncias. Nós estamos vivendo dias difíceis. Se a gente não se firmar em Deus, não estiver cheio do Espírito Santo, nós vamos ficar como uma folha seca, para lá e para cá. Notícia ruim é o que não falta, mas a notícia que você tem que estar firmada é nessa notícia aqui, que é o Evangelho, que são as boas novas de Cristo para nós. Então, irmãos, nós não temos que ser alienados, mas temos que estar firmados em Cristo, firmados na rocha, né? Então, a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela não fica perdendo tempo com picuinha, com coisa boba, assim, por nada a pessoa deixa de falar com você, ela te ignora, fica triste por coisas bobas. Se você estiver cheio do Espírito Santo, não vai ter espaço para isso. E você não vai perder tempo com essas coisas. Então, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio, você perdoa mais fácil. Você compreende que o irmão é um vaso de barro, por isso ele também é frágil. Então, a gente tem que tomar cuidado de tomar uma água.
Desculpa, irmãos. Aí aqui no 3.2, por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro, nós devemos ser cheios porque o que eu falei primeiro é uma ordem, não é uma opção, né? Nós devemos ser cheios porque é uma ordem, é vontade de Deus. E depois, porque é uma questão de sobrevivência. Se eu tenho o Espírito Santo, a minha vida vai se tornar muito mais fácil do que se eu não tiver, né? E nós temos que ter o Espírito Santo porque nós teremos uma vida plena e cheia de habilidades. Porque Deus vai nos capacitar. Aí aqui no 3.3 diz assim, os benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós temos a vida cheia do Espírito Santo, nos dá mais tranquilidade. Nós somos pessoas mais gratas, nós sabemos que tudo vem de Deus, que Deus sempre faz o que é melhor para nós. Preocupação e gratidão são duas coisas que ambas se excluem. Quando você está preocupado, experimenta, comece a agradecer. Senhor, obrigada porque eu tenho um teto para morar. Obrigada porque eu tenho uma família. Muito obrigada pelo alimento que não falta. Você vai ver que as preocupações começam a se dissipar. Então, nós temos que ficar mais cheios para não ter essa preocupação. Isso me lembra uma história. Agora, eu vou terminar, porque hoje nós vamos terminar mais cedo. Irmãos, tinha um sábio, estava na floresta, andando com o seu aprendiz. E a hora que ele escuta um barulho, ele diz assim para o aprendiz, você está vendo? Está vindo uma carroça vazia aí. Aí o aprendiz falou assim, mas como que o senhor sabe que a carroça está vazia? Muito simples, a carroça está vazia porque ela está fazendo muito barulho. Às vezes, nós estamos fazendo muito barulho e reclamando demais. E nada está bom. Ah, porque eu estou cansado. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Porque não é suficiente. Você está murmurando demais, reclamando demais, é porque está vazio. Pede, Senhor, enche-me com o teu Espírito. Quando você começou a reclamar, irmão, o Espírito Santo está longe de você. Então, é na hora de você se encher do Espírito Santo. Quando você começar a reclamar, lembra da carroça vazia. Fala, Senhor, eu estou parecendo uma carroça vazia. Estou fazendo muito barulho, eu tenho que me encher. Então, irmãos, o Espírito Santo, se você for inteligente, que eu sei que você você vai buscar isso na sua vida. Você vai ser primordial na tua vida. Eu quero ser cheio. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você já percebeu tanto que as outras coisas vai ficar mais fácil para você? Eu tenho observado os jovens de hoje e visto esses influencers digital. Um dia desses eu fiquei embasbacada de ver uma menina chorando, abraçando uma influenciadora. Sabe o que a mulher só vejo postar lá? Eu não entro, mas eu vejo lá as histórias, né? Que vocês não entram no Google, aparece no YouTube. A mulher, fulana de tal, saiu carregada da boate. Fulana encheu a cara. E essa menina estava tremendo, abraçando para tirar a foto, quase desmaiou. Eu falei, o que essa mulher está passando para ela, para influenciar ela? Infelizmente, irmãos, nós temos visto os nossos jovens tendo ídolos, tendo influenciadores digitais que não podiam influenciar nem eles mesmos. Então, que eu e você, nós sejamos influenciadores, influenciemos essa nova geração. E o maior influenciador na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos enche, é Ele que nos dirige, é Ele que nos controla, é Ele que nos livra do mal, é Ele que nos leva à presença de Deus. Vamos clamar para ser cheio dEle. Nós vamos ter a vitória o dia que a gente entender que é tão fácil. Está à sua disposição, é de graça, e Ele quer encher você. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração.
E nessa oração nós vamos clamar a Deus, porque eu e você queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós, na verdade, somos fracos, nós somos vasos de barro, mas nós não temos um valor. Nós somos frágeis, mas aquele que habita em nós, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, é nele que há poder, é nele que você vai buscar poder e autoridade, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti, enche-nos com o Teu Espírito. Nós temos necessidade, Senhor, muitas, mas a maior delas é a Tua presença, é ser cheios do Espírito Santo. Nós temos fome e sede da Tua presença. Nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Senhor, nos capacita, perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas. Nós clamamos a Ti, vem encher-nos com o Teu Espírito, Senhor. Seja com cada um aqui, abençoa, Senhor, cada família. Enche, Senhor, dá a graça necessária, Pai, em nome de Jesus. Agora nós vamos louvar a Deus, e nesse mesmo Espírito